Amém. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos, no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos aproveitar que estamos de pé, vamos fazer a leitura da palavra de Deus, depois oraremos pelo livro. Vamos abrir aqui no livro de Hebreus, capítulo 1, vamos ler do verso 1 ao 3. Depois vamos ler João 1, versículo 1 somente. Hebreus, capítulo 1, verso 1 ao 3. Amém. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra de seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra de Deus, à destra da majestade nas alturas. Vamos voltar a João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém? Tem dois pedidos aqui. O primeiro é agradecimento. Agradeço a Deus por uma bênção recebida, a irmã Jô, e oração para minha família e todos os irmãos em Cristo. Amém. Peço oração pela volta do Ailton das aulas. Tá meio ruim aqui a letra, hein? Na quarta-feira, o irmão Samuel. Vamos fechar nossos olhos, vamos falar com o nosso Deus, né? Querido Pai Celestial, te agradecemos por mais uma vez nós estar reunidos aqui na tua casa, Senhor Jesus Cristo. Creio que para ouvir a tua palavra, Pai, creio que o único objetivo que nós temos de vir aqui, eu creio que é de melhorar nossa vida diante de ti. Por isso nós rogamos que tu nos fale conosco, que o nosso coração possa estar aberto, Senhor. Creio que separado de toda coisa contrária a essa mensagem, que nós possamos estar unânimes, olhando somente para ti, Pai. Tenha misericórdia de nós. Te pedimos que tu receba, Senhor, os agradecimentos aqui da irmã Jô, que creio que recebeu uma bênção de ti, Pai, e nós cremos que tu és o doador de todas as boas coisas. Muito obrigado, Senhor. Creio que toda a igreja agradece a ti por ela também. Também pedimos pelo retorno das aulas, Senhor Jesus Cristo, tudo é graça a nossas crianças, nossos jovens, e que Satanás, esse poder terrível que existe no mundo, fique longe do nosso povo, Pai, e que tua presença possa proteger eles de todo mal. Abençoa cada irmão aqui presente e também aqueles que não estão, nós te pedimos, no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Podem sentar. Estamos agradecidos a Deus, né? Hoje nós terminamos de ouvir o irmão Brana pregar para nós o terceiro selo. Creio que no domingo que vem é ceia, nós não temos escola, mas daremos sequência no segundo selo. Ouvimos ali quarta-feira em São José dos Campos o profeta trazer para nós a mensagem perseverante, ensinando-nos a ser perseverante, né? Em tudo aquilo que nós fizermos nessa vida, nós temos que ser perseverante, sempre confiando que o Senhor Jesus Cristo é poderoso para cumprir a palavra dele na nossa vida, né? Pegar cada promessa da palavra de Deus e pedir a Deus graça para obedecer a palavra de Deus, né? Porque eu creio que a vitória será dada, como nós vemos nas partes de Apocalipse. A Bíblia diz para os fiéis, né, em Cristo, né, aqueles que venceram foram aqueles que permaneceram fiéis, que perseveraram. E a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Então que Deus sempre nos dê aquele espírito de perseverança no nosso coração, como tinha aquela mulher lá que o irmão Brana fala, né, na mensagem, quando ela viu a Jesus, ela sabia
que se ela tocasse em Jesus, ela receberia a bênção, né? E muitos obstáculos chegaram na frente dela para impedir de que ela tocasse em Jesus, mas ela nunca desistiu. Ela foi perseverante até tocar no Senhor Jesus Cristo. E quando ela tocou no Senhor Jesus Cristo, imediatamente a enfermidade dela se estancou. A perseverança dela deu vitória a ela, né? Ouvimos ali também na sexta-feira em Taubaté, parte da mensagem é o arrebatamento, né? Tivemos um tempo muito bom ali também, graças a Deus. Creio que Deus tem nos ajudado, tem nos abençoado, né? Através da sua palavra. Porque a única coisa que te abençoa é a palavra de Deus, né? Eu estava dizendo, conversando com o irmão, no caminho, o povo brasileiro ainda tem um espírito daqueles idólatras, né? O povo às vezes se firma num homem, se firma nisso, se firma naquilo, mas nós temos que nos firmar na palavra de Deus. Nós temos que nos firmar nessa mensagem, né? Se tem alguém que nós devemos nos firmar é na mensagem, no mensageiro, né, dessa era, e nunca dar ouvido para coisas contrárias a isso, porque qualquer coisa contrária disso para nós não serve. O que nós temos, creio que Deus enviou o melhor para o seu povo, e o melhor para nós é a palavra de Deus, né? Essa mensagem gloriosa que nós temos. Então eu estou aqui com a mensagem na mão, tem como título Cristo é revelado em sua própria palavra. O irmão Brana nos mostra aqui algumas coisas que nós temos que tomar cuidado para não fazer, né? Como ele mostra muitas coisas que nós devemos fazer, aqui ele mostra algumas coisas também que nós não devemos fazer, né? Eu creio que Deus é poderoso para nos dar a revelação daquilo que nós devemos fazer e daquilo que nós não devemos fazer. O que cabe a nós como parte do corpo fazer, nós devemos fazer. O que não é parte nossa no corpo, nós não temos como fazer, né? Porque senão nós vamos atrapalhar o crescimento do corpo. Agora recordem, o Antigo Testamento não está completo sem o Novo. E o Novo não poderia estar completo sem o Antigo. Essa é a razão de que disse duas metades em um inteiro. Porque os profetas disseram, ele estará aqui, ele estará aqui, ele estará aqui. Lhe farão isso a ele, lhe farão isso a ele. E aqui, e ele esteve aqui, e ele esteve aqui. E lhe fizeram isto a ele, lhe fizeram isto a ele. Acabo de pregar sobre isso faz algumas noites. Né? Tudo que os profetas predisseram do Senhor Jesus Cristo aconteceu exatamente daquela maneira, porque os profetas falavam a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela tem que se materializar, né? Qual que é a interpretação da palavra? É quando ela se materializa, né? Até então é somente conjectura. Irmão Brana disse que para você entender completamente o quadro, a palavra tem que se materializar. Você não pode ficar pensando como é que vai ser. Você pode até pensar como é que vai ser as coisas para frente, mas você vai entender completamente quando aquilo acontecer, né? Porque aí é a palavra de Deus manifestada, é a palavra de Deus vindo à luz. Então é aí que você vai compreender completamente. Agora, para estudar as Escrituras, Paulo lhe disse a Timóteo, estude-a, use bem a palavra a qual és a verdade. Né? Um ministro ele deve estudar a palavra, né? Ele deve fazer bom uso da palavra. Ele nunca deve trazer coisa fora da sã doutrina, porque a sã doutrina que eu creio que Paulo disse para Timóteo, né? Pregue a sã doutrina. Né? O irmão Brana disse para nós hoje, pregue somente o que está na fita, fale somente o que está na fita, porque o que está na fita é a sã doutrina para nós. Né? Fora da fita nós não queremos nada, porque são doutrinas de homens, mas o que está na mensagem, isso nós devemos repetir, nunca devemos colocar nada nosso nisso, né? Essas são três coisas indispensáveis na Escritura. Ao usar a palavra de Deus, há três coisas que vocês não devem fazer. Está vendo? Três coisas que vocês não devem fazer. Agora estudemos essas durante os seguintes 10 minutos. Três coisas que vocês não devem fazer. E fora, em todo o país, onde quer que estejam, por toda a nação, assegure-se de anotar
estas em sua mente. Se vocês não têm um lápis, vocês não devem fazer essas coisas. Lhe dizemos todo o tempo como devem fazer. Agora os vou dizer o que não devem fazer. Agora vocês não devem interpretar mal a palavra. Essa é a primeira coisa que você não deve fazer, né? É nunca interpretar mal a palavra. Vocês dizem, pois eu creio que quer dizer isso exatamente o que diz, não necessita de intérprete, né? O Mombrana quis dizer isso. Não, senhor, ele quis dizer exatamente o que ele disse. Como eu estava conversando com o irmão, que eu estava conversando com um rapaz adventista, né? Então, quando nós chegamos em Gálatas 4, onde Paulo disse, guardar dias, meses e anos, receio que tenha trabalhado para convosco que vão. Ele virou para mim e disse para mim, eu creio que Paulo não quis dizer isso. Eu falei, então fique com o que você acha que ele quis dizer, que eu vou ficar com o que ele disse. Ele disse isso, para mim está encerrado, é isso mesmo. Então eu não estou preocupado em guardar dia, mês e ano, eu estou preocupado em receber Cristo na minha vida. O descanso meu é Cristo no meu coração, né? É o nosso descanso, né? Vocês não devem de colocar mal a palavra. Tem pessoas que às vezes é cheio de colocar a palavra numa posição para agradar ele, para encaixar com ele. E nós nunca devemos encaixar a palavra conosco, é nós que devemos encaixar com a palavra, né? Devemos ser humildes o suficiente para saber onde nós estamos errados e nos humilhar perante Deus. Falar, Senhor, eu necessito que tu me corrija, que tu me ajude a acertar nesse ponto, porque eu não estou correto aqui, dá-me graça, né? E Deus vai te dar graça. Agora, se você quer ficar procurando brecha na mensagem, na palavra, para encaixar você ali, você nunca vai ter graça, né? Você tem sempre que encaixar com a palavra de Deus. Mombrana diz que Eliseu, quando Elias deu o manto para Eliseu, Eliseu teve que se encaixar no manto de Elias. Ele não levou o manto e nem uma costureira, né, falando naturalmente, para a costureira ajustar o manto no corpo dele. Foi Eliseu que teve que encaixar com o manto de Elias, né? Então, assim nós temos que nos encaixar com a palavra de Deus para esse dia. Então, vocês não devem deslocar a palavra. E se fizéssemos qualquer coisa dessa, põe toda a Bíblia em uma confusão e um caos. Quando você tenta interpretar a palavra, quando você tenta deslocar a palavra, você coloca toda a coisa em confusão. Como você tirar uma parte do corpo, né? Você está com um corpo defeituoso. Observe, interpretar mal a Jesus na forma de Deus em um homem. Vocês o farão a ele um Deus de três. Interpretar mal a Jesus sendo a palavra, vocês o farão a ele um Deus de três, ou vocês o farão a ele a segunda pessoa em uma deidade. E ao fazer isso, vocês enredam todas as escrituras. Vocês nunca chegariam a nenhuma parte, assim que não devemos interpretar mal, né? Por isso que quando Mombrana disse para nós não interpretar a palavra, né? Porque Deus já tem o seu intérprete. Deus enviou um profeta para interpretar para nós, né? Paulo disse, grande é o mistério da piedade. Aí Mombrana disse, né, para nós, o que é esse mistério da piedade? Mombrana diz, a Bíblia fala do mistério da Babilônia. Mombrana vem e mostra para nós o que é o mistério da Babilônia. A Bíblia fala do mistério da iniquidade. Mombrana vem e mostra para nós o que é o mistério da iniquidade. Porque ele é o anjo de Apocalipse 10:7. Que deveria revelar os mistérios de Deus para nós, os segredos de Deus para nós. Então todo mistério, todo segredo de Deus tem que ser revelado através do mensageiro de Deus, né? A sua revelação, se estiver fora da mensagem, não serve para nada. Não existe revelação da revelação, só existe uma revelação, e essa é a mensagem do dia. E se vocês dizem que uma certa coisa, vocês lhe põem uma interpretação a ela, e vocês a aplicam a outro tempo, ou tem sido aplicada a outro tempo, vocês também fazem uma interpretação incorreta, né? Por isso que eu disse a princípio, que a interpretação da palavra é a manifestação da palavra para aquela hora. Aí você não vai aplicar nunca em outro tempo.
Se alguém interpreta mal a Jesus Cristo na Bíblia, de que não és Deus mesmo, fazê-lo a ele a segunda pessoa, ou um Deus de três, isso transtornaria toda a palavra em toda a Bíblia, quebrantaria o primeiro mandamento: não terás nenhum Deus além de mim. Né? A pessoa, quando vai interpretar e quer colocar três, ela não consegue ver que ela está quebrando lá o primeiro mandamento. Né? Que Deus disse para Israel: ouça, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Não existe outro Senhor para a noiva do Senhor Jesus Cristo. A noiva é um tipo de Sara. Né? Sara chamava Abraão de Senhor. Né? Por isso que a noiva só tem um Senhor. E esse é o Senhor Jesus Cristo. Nós não temos outro Senhor. Muito bem, faria a toda a raça cristã um monte de adoradores pagãos, adorando a três diferentes deuses. Veem que classe de Bíblia teriam vocês? Então isso nos faria o que os judeus dizem que somos. Disseram: qual desses deuses é seu Deus? Vem? Assim que vejam vocês não devem interpretar mal a palavra. Né? Você nunca deve interpretar a Bíblia de acordo com sua maneira. Sempre quando alguém vier trazendo alguma coisa para você, né, que você tiver alguma dúvida, fala: vamos levar a luz de Malaquias 4. Porque a luz do entardecer veio para esclarecer a coisa para nós. Né? Ali é o lugar que você deve levar qualquer pessoa, seja eu, seja qual for. Se alguém falar algo fora da palavra de Deus, você leva ele dentro da luz de Malaquias, para ver se realmente há uma coisa, eu creio que fundamentada, né? Porque se não tem fundamento, qualquer hora dessa vai dar em nada. Porque Jesus mesmo é a interpretação da Bíblia. Quando ele é manifesto na parte de seu corpo, está sendo manifestada. Se és a era da mão, deve de ser uma mão. Não pode ser uma era da cabeça. Se é a era da voz, pois então não pode ser a era do pé. Vem? E agora estamos na era do olho. E agora a seguinte, és ele mesmo que vem. Ver profético. Né? Hoje nós estamos na era do olho. Né? É um profeta vindo trazer para nós a revelação da palavra de Deus. É o profético. O profeta diz em outra mensagem, é o olho profético de Malaquias 4, verso 5 e verso 6. Esse é o dia que nós estamos vivendo. Vem? E através da era, começamos desde os fundamentos, desde a primeira era da igreja, quando a semente entrou na terra, a semente completa. Logo saiu por meio dos pés, Lutero, voltou a sair logo por meio de Wesley, logo no Pentecoste, as línguas nos lábios, vem? Agora está no olho profético de Malaquias 4 e demais. E agora não resta nada mais por vir, senão ele mesmo, para entrar nessa, porque essa é a última coisa que há. Né? A última coisa que há no corpo é o olho profético. E depois nós vamos ver o que há. O profeta diz aqui para nós. A seguinte é a inteligência. E nós não temos inteligência própria. É a sua. Não temos vista própria. Como pode um homem ver coisas de antemão? Essas coisas ele não pode fazer. És Deus mesmo. Um homem não pode predizer coisa. Ver o que vai acontecer, ver visões. Isso é Deus falando, olhando através do olho daquele homem. Então era Deus usando os olhos do profeta para trazer para nós, né, as coisas futuras que vão acontecer. Né? E hoje eu creio que o Espírito Santo está posicionando o corpo de Cristo. Né? Cada um no seu devido lugar. Porque Deus vem buscar um corpo posicionado. Ele não vem buscar um corpo todo bagunçado. Ele vem buscar quando a noiva estiver toda amadurecida, como um corpo bem disposto. Né? Aí o Senhor Jesus Cristo vem buscar. Quando estiver brigando e puxa daqui, puxa dali, eu creio que nós vamos ficar por aí ainda. Mas o dia que Deus nos der graça, para que todos sejamos um, então é quando o poder de Deus descerá completamente no povo de Deus. Porque quando a noiva lá no passado chegou a uma unidade plena, foi quando o Espírito Santo desceu e trouxe aquele tremendo batismo sobre eles. Né? E eu creio que é para isso que nós estamos aqui, para que cada dia Deus nos dê graça para manter nossa posição no corpo. Né?
Ele não pode fazer, és Deus mesmo, vem. Está chegando a um ponto e ele tem governado o corpo por todo caminho. Logo, o corpo completo de Cristo é revelado na forma de uma noiva que foi tirada de suas costelas, como Adão o fez no princípio, como de Adão o foi, melhor dizendo, no princípio. Oh, sim, Deus, isso poria toda a Bíblia em uma confusão, quebraria o primeiro mandamento e faria um Deus pagão de 3. Simplesmente arruinaria todo o quadro da Bíblia. Assim que vocês não devem interpretar mal a Bíblia. Agora, isso é somente uma coisa, né? Nunca devemos interpretar mal a mensagem. Por isso que eu creio que as pessoas devem sempre estar ouvindo o irmão Brana, porque você não vai ser enganado. Porque se você ficar só ouvindo os outros falar, uma hora a pessoa começa a aplicar coisas que o irmão Brana não diz, e você, por não ouvir a mensagem, não ler a mensagem, então você vai ser enganado. Mas quando você lê a mensagem, ouve a mensagem, alguém diz alguma coisa para você fora da palavra, você fala, mas aquilo o irmão Brana não disse, né? Então qualquer coisa o irmão Brana diz que o Espírito Santo é como um sininho dentro do seu coração. Ele te desperta quando algo é falado para você que está fora da palavra, né? Mas para isso você tem que estar familiarizado com a palavra. Você tem que estar familiarizado com a voz do profeta, porque Jesus disse, minhas ovelhas ouvem a minha voz, né? Então você estando familiarizado, você vai saber qual é a voz do profeta e qual não é a voz do profeta, né? Quando alguém falar alguma voz estranha para você, fala, opa, isso aí a voz de Deus não falou, né? Então você corre para a Bíblia e para a mensagem e examina. Quando toda a escritura na Bíblia tem que ter a mesma aplicação, vocês têm que colocá-la em seu lugar, e ao colocá-la mal, vocês podem fazer a ele Deus em uma era, e na seguinte era vocês o fariam a ele uma história, ao colocá-la mal. Assim que vocês não devem colocar mal as escrituras. Deus é Deus todo o tempo. Se vocês o fizessem a ele Deus hoje, de história, o que ele foi lá atrás, e ele não é o mesmo hoje, que vai fazer você com Hebreus 13:8? Toda a palavra de Deus ela tem que se enquadrar, escritura com escritura, né? Se você falar hoje, então Deus não faz mais as mesmas coisas. Então você tem que ir lá em Hebreus 13:8 e riscar aquilo da sua Bíblia, né? Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, né? Então ele é tanto Deus hoje quando ele foi lá com Moisés, quando ele foi com os outros, com os apóstolos, e como ele foi com o irmão Brana, eu creio que ele é conosco. Mas para isso nós temos que crer, pedir fé no nosso coração para crer, né? Porque tudo opera através da fé, né? Nós não podemos fazer nada sem que a fé esteja no nosso coração. Agora sim que vejamos o que isso faria, o que tem feito, e o tem feito o faz a ele negar sua própria palavra ao colocar mal as escrituras, deslocar as escrituras. Vocês poderiam armar seu corpo mal, o pé onde a cabeça deveria de estar, ou algo exatamente igual. Em outras palavras, vocês poderiam ter a Jesus ensinando a mensagem de Moisés. Vocês poderiam ter, ou até mesmo a Wesley ensinando na era de Lutero. Vocês poderiam ter agora a nossa era ensinando Pentecostes, a mensagem pentecostal. Veem vocês em que enredo estaria? Pentecoste já tem mostrado suas cores, Lutero já mostrou os seus, entrou em denominação e morreu ali mesmo. A era começou ali e se foi. Nós sabemos que quando a igreja se denomina, né, então ali ela morre. Então que Deus nos dê graça para sempre ficar livre de todo espírito denominacional. Porque o irmão Brana diz que um homem só ele pode ser uma denominação também, né? Quando ele acha que ele é o melhor que todo mundo, quando ele acha que só ele que é o santo, só ele que é o tal, né? Ele acaba criando uma denominação dele mesmo. Então nós temos que pedir graça a Deus para que o Espírito Santo nos dirija e que nós possamos colocar cada parte da palavra de Deus, montar o quebra-cabeça, né? Cada parte no seu devido lugar, para que Deus, eu creio que possa se agradar
do seu povo. Porque eu creio que isso não agrada a Deus. Quando você quer estar em outro lugar que não seja o seu lugar. Cada um de nós tem que ter uma posição no corpo de Cristo, se cremos que somos parte do corpo de Cristo, né? Então nós temos que sempre manter o nosso lugar, sempre humilde, pedindo a Deus graça, pedindo a Deus revelação para ajudar o corpo a se mover, porque toda a parte pequenininha ela tem uma função no corpo, né? E quando ela não faz a função dela, o corpo entra em problema, mas quando está tudo se movendo, né? Então o corpo vai em frente. E assim deve ser a noiva do Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar aqui mais um pouquinho. Porém temos um dos tempos mais espantosos pelos quais passar, que haja estado diante dos seres humanos. Eu creio que esse tempo é os dias que nós estamos vivendo. É os tempos mais espantosos. É o tempo do engano. Maior era de engano que nós temos é essa era que nós estamos vivendo, né? Hoje nós estávamos ali na rádio, ainda estava pensando do caminho depois, né? Você acaba de trazer uma mensagem, ali o irmão Henrique estava ali, né? Trouxe a mensagem, o irmão Moisés estava ali conosco, né? E depois quando você sai, ali tem um homem com 2 mulheres para entrar para trazer outra mensagem. Quer dizer, se a pessoa não tiver realmente eleição, um discernimento no coração para saber discernir aquilo que é correto, ela acha que tudo é uma maravilha, né? E até o próprio pastor, quando eu saí de lá, ele falou para mim, nós estávamos ouvindo vocês. Falei, amém, Deus abençoe, né? O outro anterior a eles, quando encontrava com ele ali da frente da rádio, ele falava para mim, encontrava com ele dizia, William Brana, esse é o homem. Eu falei, esse é o homem. Pode descansar nisso, né? Mas depois você nem vê mais falar das pessoas. As pessoas desaparecem e você não vê porque não consegue captar a voz de Deus, né? Porque não são ovelha. Porque Jesus disse que as ovelhas dele ouvem a voz de Deus, né? Então é duro porque existe... Quantas vozes tem ali dentro de uma rádio? Cada hora tem um programa, cada um trazendo uma coisa na cabeça das pessoas. Mas nós temos que crer que no meio dessas vozes, o eleito vai reconhecer a voz de Deus, né? Como o irmão Brana diz do bezerro. Ele diz que se você soltar um bezerro no meio de um monte de vaca, ele vai certinho na mãe dele. Porque ele sabe que aquela, por um instinto, ele sabe que aquela é a mãe dele, né? E assim é a ovelha, no meio de muitas vozes, mas ela sabe que Deus tem uma voz, né? E nesses últimos dias nós sabemos muito bem, pela graça de Deus, qual é essa voz. Então é o tempo tenebroso. Paulo disse tempos trabalhosos, né? Onde o ministro ele tem que orar a Deus, pedir graça a Deus para fugir de tudo, todo fanatismo, de todo engano, de todas essas coisas, para que o povo possa ser um povo abençoado. E graças a Deus eu creio que nosso povinho tem sido um povinho abençoado. E eu creio que cada dia vai ser mais abençoado se nós deixar Deus trabalhar na nossa vida, né? Nunca trazer nada nosso, simplesmente deixar que Deus, como Davi, né? Davi disse que o Senhor seja o meu próximo passo, né? Tenho posto o Senhor sempre diante de mim. O irmão Brana disse que Davi pensava, e que ele seja o meu próximo passe. O problema é que às vezes nós colocamos a Deus diante de nós e depois queremos passar na frente dele, né? Colocar ele para trás. Mas se nós tivermos graça para deixar Jesus Cristo andar na nossa frente, eu creio que não resta dúvida que nós chegaremos lá no rapto, pela graça de Deus. E tudo é pela graça de Deus. Nunca ache que é melhor que ninguém, nunca pense uma coisa dessa, né? Porque sempre o melhor, o pastor Carlino sempre dizia que o grande no nosso meio é o Espírito Santo. No mais nós somos todos irmãos e irmãs, né? Sempre procurando dar uma mão para o outro, como nós ouvimos sábado o irmão Brana falar para nós na mensagem, né? Pondo-nos ao lado de Jesus. E quando você vê um irmão no buraco, não vá querer empurrar ele mais, porque ele já está lá embaixo. Dê a mão para ele que ele possa subir, né? Então que Deus nos dê graça para ter essa classe de amor no nosso coração, porque eu creio que a noiva ela tem que ter esse amor. O Senhor Jesus Cristo, mesmo estando crucificado lá na cruz do Calvário, ele disse, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo.
Foi Estevão que, mesmo recebendo pedrada, ele falou a mesma coisa. Por quê? Porque ele tinha o Espírito de Cristo dentro dele. Então, se o Espírito de Cristo está em nós não podemos agir diferente, né? Nós temos que ter o perdão no nosso coração. O irmão Brana disse que quando uma pessoa perdoa, é porque ela sabe o significado de ser perdoado. Então, se uma vez você foi perdoado, você saberá perdoar, né? Agora, quando ter confiança, aí já é mais difícil. Nós temos que perdoar, sim. Mas tem pessoas que às vezes você não consegue ter mais confiança na pessoa. Essas coisas, confiança você não conquista de um dia para o outro. Porém, para você perder a confiança é de um dia para o outro, né? Então temos sempre que pedir graça a Deus para que Deus nos dê o Espírito Santo. Porque você com o Espírito Santo, você nunca vai querer fazer nada que possa vir a prejudicar alguém. Muito pelo contrário. Você vai ser como Abraão, né? Como Abraão chegou lá e viu Ló e falou para Ló: "Ô Ló, escolhe aí, vai. Para onde você quiser ir." Ele já sabia que Ló ia escolher o melhor, né? Abraão já conhecia bem Ló. Falei: esse caboclo eu vou dar a escolha para ele. Eu tenho certeza que ele vai escolher lá aquelas campinas bem verdes lá. Mas Abraão sabia que Deus tinha dado uma promessa para ele, que ele era o herdeiro de tudo, né? Então o Filho de Deus sabe que ele é herdeiro de todas as coisas. Ele é um filho de Deus. Ele é herdeiro do céu e da terra. Agora, nunca, como eu disse esses dias, nunca deixe os outros ficar pisando em você, não. Você é um cristão, né? E alguém vem querer te pisar, fazer você de capacho. Você fala para ele: não, senhor. Eu posso ser um capacho na casa de Deus, mas do diabo não, né? Eu vou ser sempre um cristão que possa amar as pessoas, mas amar não significa você ser bobo das pessoas. Amar você significa que você quer coisa endireitada. O irmão Brana diz no primeiro selo que o amor divino endireita as coisas, né? Ele não faz coisas visando algum benefício, mas ele faz para ver as coisas corretas. Vocês podem ter uns dias livres. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, porque isso aqui é muito bom. Porém temos um dos tempos mais espantosos pelos quais passar, que tenham estado diante dos seres humanos. E somente estou esperando a hora, quando todos podem ter oportunidade, onde vocês possam ter uns dias livres do trabalho, e dedicar uns dias, e possamos estar em alguma parte, onde eu possa falar sobre essas pragas e coisas que devem cair nos últimos dias, e juntar ao redor de 2 ou 3 semanas e trazer isso junto, se o Senhor me permitir viver para fazê-lo, e me inspirar para fazê-lo. Assim ver como essas coisas serão introduzidas, e esses trovões. Então vocês se darão conta sobre o que têm estado sonhando esses homens e essas pessoas, e todas essas coisas ali se vão a cumprir, vem? Eu creio que eu estou esperando esse tempo, pela graça de Deus, né? Por volta de umas 2 ou 3 semanas, ou uns 40 dias, onde vai ter uma grande reunião, onde o mensageiro trará o restante daquilo que falta para nós. Eu creio nisso, pela graça de Deus. Que o irmão Brana disse que o ministério dele é o mesmo ministério do Senhor Jesus Cristo. E depois que Jesus Cristo ressuscitou, ele ficou 40 dias instruindo o povo dele, antes de subir, né? E eu creio que isso se repetirá. Vocês se darão conta o que eles revelarão, esse grande trovão saindo dos céus. Agora, com certeza, todo o grupo de vocês sabem que sei o que isso significa, vem vocês? E porém somente esperemos até que o tempo chegue, vem vocês? Para que seja agora e será mais oportuno. Tudo é no tempo de Deus, né? Você querer adiantar a obra de Deus, você está atrasando. Pessoas que querem adiantar o programa de Deus, ele está atrasando, né? Porque vai demorar mais para o povo crescer, né? Então nós temos que pedir graça a Deus para estar sempre no tempo de Deus. Aquilo que Ele está fazendo no momento, você deve estar ali naquele momento. O que Ele vai fazer mais para frente, você deve estar esperando para que Ele faça. E sempre guardando o seu posto de dever.
Agora sim que vamos ler algumas dessas escrituras agora. Agora nas luzes do entardecer vieram. Agora nos damos conta que terá que ser a mesma luz que estava na manhã, né? Era a mesma luz lá do nascer do sol. O mesmo espírito de Elias que estava lá é o espírito de Elias que está aqui nesse dia. O mesmo Elias que introduziu a Jesus lá é o Elias que vai introduzir a Jesus aqui, que está introduzindo a Jesus para nós. Ele tem introduzido espiritualmente, mas um dia desse ele vai introduzir literalmente. Porque não há um sol na manhã e o outro sol à tarde. És o mesmo sol. O mesmo sol que está na tarde está na manhã. O mesmo na manhã como à tarde. Agora diz, o dia em si, o dia entre esse tempo, será mais ou menos como, um dia tenebroso e escuro. Não poderia ser chamado dia ou noite no meio disso. Vem? Essa é a formação do corpo, desde os pés subindo. Quando ele esteve aqui na terra, ele era o filho, a luminosidade. Logo ele foi morto. A igreja tomou seu lugar. Logo o martírio, e passou pelas eras das trevas e começou a edificar sobre o fundamento, a sair. Então de onde vem a vista? Da parte de cima da cabeça. Vem essa visão, né? Aqui na parte de cima é que vem a parte da visão, que é onde Deus enviaria o profético novamente, que é exatamente nos dias que nós estamos vivendo, né? Vem essa visão de Nabucodonosor, vem a ele descendo desde os pés, a era gentil, antes de que o sangue fosse derramado por eles e fizesse uma expiação. Eram prosélitos que foram trazidos, porém observe que se foi para baixo, para baixo, para baixo, até chegar ao fundo em símbolo, vem, o trouxe para baixo, logo começou de regresso, voltando, a igreja regressou desde os pés, subindo, e agora está no tempo da cabeça, agora observe na luz, né, os dias que nós estamos vivendo, vocês não podem ver com suas mãos, todavia são parte do corpo. Por isso que eu disse a princípio que toda parte do corpo é importante para o corpo, né? Mas as mãos não podem fazer o trabalho do olho, né? Assim como o olho não podia fazer o trabalho da mão lá no princípio. Não pode ver com os ouvidos, todavia eles podem ouvir. Não podem ver com o nariz, todavia ele pode cheirar. Não pode ver com os lábios, ainda que falam, vem? Essa era a era pentecostal, porém agora está no tempo do olho, o ver, vem? Agora não há uma só faculdade que se mova mais além do olho. É isso correto? É uma pergunta que o irmão Branham diz. É isso correto? A seguinte é a inteligência, a qual é Cristo mesmo que controla todo o corpo. É o que ele está fazendo agora. Ele está enviando o Espírito Santo para controlar todo o corpo dele. Ele quer todo o corpo posicionado, né? Colocando o corpo em prontidão para o arrebatamento. Nenhum movimento que se mova mais além disso, vem? Todo o demais se tem movido, vem? Movem seus pés, movem os músculos e suas pernas, movem tudo. Movem seus ouvidos, podem mover, seu nariz, seus lábios e demais. Porém, depois de seus olhos, não há mais nada que se mova, né? Nós estamos, eu creio que num tempo em que nós devemos pedir graça a Deus para cada dia estar aprontando a nossa vida. Nós estamos no tempo de preparação de lâmpada. O Branham disse que o alarido veio para nós preparar nossas lâmpadas, para encher elas de azeite. Se não temos azeite na lâmpada, temos que pedir a Deus: Senhor, enche minha lâmpada de azeite. Porque a faísca não vai pegar se não tiver azeite ali dentro. Quando o Espírito Santo descer naquele tremendo batismo, nós também precisamos ter o penhor no nosso coração, né? Para que então nós possamos responder com o mesmo material. Porque aquele grande imã que vem, ele só vai pegar aqueles que estão conectados com ele, né? Então que Deus nos dê graça para estar conectado, né, com o Senhor Jesus Cristo. Quando vier, né, aqueles dias de arrebatamento, que nós possamos levantar e dizer: eis-me aqui, Senhor. Como o irmão Anderson cantou o hino aqui, né? Quando se fizer chamada, ali eu estarei.
pela graça de Deus, né? Não querendo ir por sua conta, mas a graça de Deus te levará até lá. Nunca acha que você seja capaz de alguma coisa, mas nunca podemos, eu creio que, afrouxar as travas, né? Agora nos damos conta que dessa parte, vem vocês, não há nada mais além do olho. Agora averiguemos. Haverá luz, como a meia-noite, ao cair da tarde. Para que és enviada a luz? Para que você possa ver aonde vai. Né? Por que Deus enviou a luz de Malaquias? Para mostrar o caminho para nós. Para que você possa ver. Por isso que eu disse a princípio, que qualquer coisa fora da mensagem é uma falsa luz. Que a luz que Deus enviou é essa luz de Malaquias 4. E ela é exatamente para mostrar o caminho para que você possa andar na luz. Você fala, eu estou andando na luz, mas qual luz? Se você estiver andando na luz de Malaquias, você está andando na verdadeira luz. Se estiver andando fora dessa luz, é uma falsa luz. Para que és enviada a luz, para que você possa ver como mover-se. É correto isso? Ver de onde você está indo. Haverá luz mais ou menos ao cair da tarde, né? Nos dias que nós estamos vivendo. Creio que é o tempo onde Deus tem enviado a maior luz que já enviou nessa face da terra, depois de Jesus Cristo. Que é o tempo onde tem mais trevas. E onde tem mais trevas, quando a luz vem, ela brilha mais. Né? E nós estamos numa treva, numa escuridão total, onde a igreja denominacional entrou completamente em trevas, onde dentro da mensagem, não digo não na mensagem, mas as pessoas da mensagem, né, têm feito coisas que têm sido contrárias àquilo que o mensageiro nos ensina. Então nós temos que sempre pedir graça a Deus para que Deus brilhe essa luz no nosso coração, para que nós nunca venhamos a sair dessa luz. Agora tomamos isso agora e o comparamos lá com Malaquias 4. Ele prometeu que a luz viria no tempo ao cair da tarde. Vem? Porque eis que eu envio o profeta Elias, e ele restaurará os filhos de novo para os pais, e os pais para os filhos. É correto isso? Para que eu não venha e fira a terra com maldição. Agora tomemos São Lucas 17:30, e observe o que Jesus profetizou ali, dizendo que, como foi nos dias de Sodoma, será o mesmo. Agora recordem, o profeta disse, se você não quer ser enganado, é sempre você observar os tipos. Porque os tipos não falham, né? Então sempre quando nós formos examinando a mensagem, quando eu cheguei nessa mensagem que eu li, onde o irmão Brana disse que o ministério dele, no parágrafo 30 da mensagem Semente da Discrepância, ele diz que o ministério dele é o mesmo de Jesus Cristo, exceto o corpo físico, né? Qualquer coisa que eu via falar da mensagem, eu corria no ministério de Jesus Cristo para ver o que tinha sucedido. Porque o ministério que nós estamos vivendo é o ministério ômega, e Jesus manifestou o ministério alfa. E os dois ministérios são os mesmos ministérios. É o ministério lá do princípio e o ministério do fim. Que Jesus disse, né, eu sou o princípio e eu sou o fim. Né? É o mesmo ministério, é Jesus Cristo manifestado novamente, através de um corpo. Como nós vamos ver como ele se manifestou ali para Abraão, né? Agora recordem, observe isso no tempo em que o Filho do Homem seria revelado, a manifestação do Filho do Homem. Agora o Filho do Homem, na realidade, foi revelado potencialmente, somente por uns quantos momentos lá, justo antes de que Sodoma fosse queimada. Agora esse homem era Elohim, esse era Deus, e Jesus é Deus, e Deus foi revelado potencialmente ali mesmo, por uns momentos, para falar a Abraão do julgamento investigador, somente por um momento. Ouvei, igreja? A congregação diz amém. Creio que todos nós que examinamos as Escrituras vemos, né? Examinamos a mensagem, sabemos que ali teve um momento em que Deus se manifestou em carne para falar com Abraão, né? Assim como Deus se manifestou em carne nesse dia para falar conosco. O Filho do Homem, Elohim, foi revelado somente por uns minutos, porque a mesmíssima manhã seguinte foi queimada. Quando? Antes de que o sol pudesse sair de novo. Quer dizer, não existe mais dispensação depois dessa, né? Agora só nos resta ver
a velha Sodoma queimada, né? Que eu creio que a noiva não vai ver pela graça de Deus, né? Mas o próximo passo é a velha Sodoma queimada, para que os filhos de Deus venham habitar aqui. Assim que não pode ficar nenhuma organização, nem tampouco pode haver nenhum adiante mais, que tem o que está sucedendo agora mesmo, nenhuma coisa adiante mais além do que está sucedendo agora mesmo, porque ela arderá antes de que o dia raie de novo. O avivamento tem terminado por toda a nação, e não vão haver mais avivamentos, grandes avivamentos arrasadores. Essa nação nunca o receberia. Vocês poderiam ter uma reunião intelectual, porém eu quero dizer um avivamento espiritual. O temos visto tudo, espero que vocês o estejam captando. O estou dizendo de tal maneira que espero que vocês o captem. O vem tem terminado, né? Eu creio que como indivíduo você pode ter um revivamento no seu coração. Vocês lembram quando aquele irmão, né, chegou lá no país de Gales, quando ele foi ali no policial e perguntou para ele: aonde é o avivamento galês? Ele disse: aqui sou eu sou o avivamento galês. Ele não levou ele um grupo para falar: aquele grupo está tendo um avivamento, mas individualmente você pode ter um avivamento, né? Agora coletivamente eu creio que somente os 7 trovões trará isso para a noiva, porque o irmão Brana fala isso no parágrafo 182 do 3º selo, se não me falha a memória. O irmão Brana diz que a noiva não teve um avivamento, a noiva coletivamente. Agora eu creio que individualmente, se você buscar Deus, Deus pode te dar um avivamento na sua alma, porque Deus não está trabalhando com grupos, Ele está trabalhando com indivíduos. Todo grupo tem 3 classes de crente, né? Então, mas quando a noiva estiver ali, eu creio que separada e pronta para o arrebatamento, então ela Deus trará a ela um sacudimento, através daqueles 7 trovões que nós estamos esperando vir para nós, através do mensageiro de Deus, né? Então que Deus nos dê graça, eu creio que já é o suficiente para nós. Que Deus nos dê graça para que nossas lâmpadas possam estar cheias, né? Às vezes nós estamos muito preocupados com a voz de arcanjo, mas nós temos que observar o alarido, né? Quando estamos no alarido, nós temos que fazer todo o alarido completo, porque se você não fizer o alarido, como é que você vai entrar na voz de arcanjo, né? Porque o alarido é uma preparação para a voz de arcanjo. A voz de arcanjo é uma preparação para a trombeta de Deus. Amém? Mombrana diz que tudo tem que haver uma preparação, né? Então Deus tem enviado para nós uma mensagem para nos preparar para passar para uma outra etapa, né? Sair do alarido e entrar na voz de arcanjo. Para isso eu creio que nós devemos ter que estar sempre na presença do Filho de Deus, na presença dessa mensagem que tem vindo para nós para trazer amadurecimento, né? Você não pode amadurecer se você não ficar na presença do Filho, na presença do sol. E o sol é essa mensagem desse dia, né? Senão você vai continuar sempre, seja quem for, vai continuar sempre com verdor. Mas se você permanecer na presença do sol, à medida que o sol vai aumentando, né, a sua dose, vamos dizer assim, você também vai amadurecendo. Você vai crescendo. Como eu disse aqui domingo passado, você não pode nascer e permanecer uma criança. Você tem que nascer e crescer no reino de Deus. Todo dia você olha na pessoa, ela não continua das mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas, então ela não está crescendo. Nós temos que estar sempre crescendo. Se temos cometido alguma fraqueza, pedir a Deus graça. Senhor, dê-me graça para crescer. Eu não quero ser uma criança tropeçando e caindo toda hora. Eu quero andar firme, quero andar nos passos da palavra, nos passos de Malaquias 4, verso 5 e verso 6. Porque ele disse que nós devemos... Ele disse que nós devemos andar nessas pegadas, né? Porque eu creio que o profeta deixou essas pegadas para que os filhos de Deus pudessem andar nela. E que Deus nos dê graça para seguir essas pegadas, porque se você seguir essas pegadas, não tem erro, você vai sair na presença do Senhor Jesus Cristo. Porque foi para isso que Deus enviou um profeta, para nos levar a Jesus Cristo.
Hoje ele está levando de uma forma espiritual, através do batismo com o Espírito Santo. Mas o programa dele é levar a noiva até o Senhor Jesus Cristo vir literalmente. Como eu disse de manhã, o irmão Branham diz nas mensagens de Apocalipse, ele fala que o Filho de Deus é como o sol, ele diz, e o sol só nasce no Oriente. O Filho de Deus descerá no Oriente, literalmente. Até lá, nós precisamos do nosso Eliezer viajar conosco de regresso. Porque Deus enviou um Eliezer para preparar uma noiva, para trazer uma roupagem para a noiva. Eu creio que se eu perguntasse para todos aqui, depois que Eliezer entregou a roupa para Rebeca, o que ele foi fazer, eu creio que todos respondem agora, O que ele foi fazer? Foi puxar uma soneca. Falou, trata bem do meu camelo aí, Rebeca, que eu vou dormir aqui. Mas um dia desse ele vai acordar e vai pegar o camelo e vai levar a Rebeca de regresso. Porque eu creio que o camelo que Rebeca estava alimentando era o mesmo camelo que levou ela até o seu Isaac. E o camelo que nós estamos alimentando hoje, que é o Espírito Santo, é o mesmo que vai nos levar até o nosso Isaac. Então que Deus nos dê graça, Porque eu creio que todo desejo do nosso coração é ver nosso Isaac. Qual é a noiva que não quer ver o seu marido? Está ruim essa noiva, Ela está uma noiva muito, muito, muito ruim, Porque eu creio que a verdadeira noiva, tem gente falando, Jesus Cristo já veio, ele veio na nuvem, ele veio nisso, mas eu quero ver ele literalmente. E a Bíblia diz que da mesma maneira que ele foi, ele descerá. Ele virá novamente. E ele não subiu, somente espiritualmente. Ele subiu num corpo e ele regressará num corpo para buscar a sua noiva. Que o Senhor Jesus Cristo os abençoe. E ore por nós para que as coisas que nós temos em mente de estar fazendo pela frente, como eu disse a princípio, hoje de manhã, nós temos aí um projeto de estar passando um pouco, evangelizando um pouco, Aí estava até com desejo de tirar o sábado, Mas isso aí eu não vou fazer por minha conta. Eu vou deixar os irmãos também em oração. Depois, se a igreja concordar, a gente tirar o sábado e deixar somente o sábado para o evangelismo. Na parte da manhã a gente sai, faz o evangelismo. Depois descansamos para no domingo de manhã estar aqui na escola dominical, Então esse é o desejo do meu coração. Nós 2 sábados no mês, nós não vamos tirar o compromisso. Temos um compromisso aqui no sábado anterior à ceia, que no caso sábado que vem, que é um culto voltado para os jovens, para as famílias também, Esse último culto que a gente teve aqui, falei sobre família. São assuntos que o irmão Branham nos ensina, como nós devemos nos comportar, Como jovens, como família, O irmão Branham, ele traz o cardápio completo para nós, Então, é sempre bom as pessoas estar ouvindo. E também, um sábado aí no meio do mês, ali por volta do dia 15, Quando cair um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, a gente vai estar indo em São Paulo fazer um culto ali com os irmãos de São Paulo. E os outros sábados nós estamos querendo dedicar para o evangelismo aí, para dar um pouco mais, colocar a voz do irmão Branham no meio da cidade aí, no meio onde Deus nos dirigir, Quem sabe tem mais uma sementinha aí escondida em algum lugar, E Deus pode nos dar graça, Ainda não vamos começar já, vamos ainda preparar material. Estou aguardando o irmão Ailton chegar também, conversar com ele para ele preparar uns materiais para nós, E tem uma equipe boa de evangelista aí, viu? Tem uns caboclos sacudidos aí, E creio que Deus vai dar graça para nós. Então Deus abençoe a todos, E boa semana para todos. E ore sempre por nós, que vocês podem ter certeza que quase, não vou dizer todas as madrugadas, mas quase todas as madrugadas tem alguém orando por vocês lá. Quando o diabo falar alguma coisa para vocês, você fala, mas eu já recebi oração cedinho hoje. E creio que Jesus Cristo é poderoso para me guardar, Porque é isso que eu creio que é o desejo nosso, é que ver as pessoas abençoadas, Então que o Senhor Jesus Cristo abençoe a todos. Irmão Daniel.